A respeito da tchuvá, o Rebbe nos chama a atenção para a tradução correta desse termo, que tchuvá não significa arrependimento, penitência. Tchuvá significa literalmente retorno. Será que isso é só uma questão etimológica, ou qual a tradução mais correta, o ideal do termo? Diz o Rebbe, não. Aqui se trata de um assunto conceitual, ou seja, que a tradução correta expressa o real conceito, expressa o real sentido e significado daquilo que nós estamos tratando. E o Rebbe nos fala, por isso, tchuvá não é e nem deve ser traduzida como arrependimento, penitência, etc., mas sim como retorno. Por quê? Porque na realidade esses são dois conceitos não só distintos, diferentes, mas opostos. Eles são contrários um do outro. Por isso se fala que quando pessoas dizem que alguém está profundamente arrependido, tem arrependimento ou tem remorsos, etc. O que isso significa? O remorso, o arrependimento significa um rompimento com o passado. Talvez a pessoa agia de uma certa forma até os dias de hoje, assim ele costumava agir, assim costumava proceder. Quando nós falamos que uma pessoa se arrepende do passado, significa de certa forma que ele está rompendo com o seu próprio passado. A pessoa está, de certa forma, rompendo com o seu próprio eu, porque ele agia dessa forma, dessa maneira, talvez por convicção, por opção, por gosto, o que for, por escolha sua, até agora agia de uma determinada maneira. Agora, se a pessoa se arrepende, significa que a pessoa vai dar uma guinada e vai partir, vai enveredar por um novo caminho, vai ter que se reinventar, vai ter que se descobrir uma nova rota, um novo caminho. Até hoje a pessoa tinha essas convicções, essas atitudes, etc. E agora a pessoa está rompendo com o seu passado, está rompendo com o seu eu anterior para iniciar uma nova trajetória, para descobrir um novo ser, uma nova entidade que ele deve ser e se tornar. Diz o Rebbe que isso seria arrependimento. Porém, tchuvá significa retorno. E esse é o conceito real, o conceito correto da tchuvá. Tchuvá, na realidade, significa que a pessoa está voltando à sua própria origem, voltando ao seu próprio eu, à sua real identidade. Como se diz que todo Yehudi, no fundo, ele é bom e quer ser bom. Só que às vezes a nossa inclinação negativa acaba tomando conta, não é, da nossa vida e acaba nos empurrando para coisas negativas, mas no fundo, na essência, pela nossa alma divina, não há dúvida que todos nós não só temos uma centelha divina dentro de si, mas todos nós somos bons e queremos o bem. Às vezes, por circunstâncias, por fraqueza nossa, etc., a gente se deixa levar e a gente acaba enveredando por caminhos diferentes, caminhos até contrários. Mas, no fundo, na realidade, a essência do Yehudi sempre permanece intacta, ele sempre é bom e ele sempre quer e deseja proximidade com Deus, esse contato com o divino, etc. Por isso se fala que quando uma pessoa dá essa guinada prática na sua vida, então isso se chama tchuvá. Na verdade, aqui a pessoa não vai ter que se reinventar, não vai ter que criar algo inédito, não, a pessoa vai ter ela vai ter que se redescobrir a sua verdadeira essência, o seu real eu. Aquele eu, sabe assim, quando a pessoa, talvez, como se diz, era criança, ou era ingênua, inocente, ou era boa, e etc., não é? E às vezes a vida torna a pessoa competitiva, depois torna ela ruim, etc. Aqui a pessoa, tchuvá, significa voltar à sua origem, voltar ao seu verdadeiro eu, o eu bom, o eu positivo, redescobrir as suas origens, as suas raízes, o seu verdadeiro eu, como nós falamos,
e tornar esse eu positivo o dono da sua vida. Se até agora a pessoa estava enveredando por outro caminho, tshuva significa ele voltar àquilo que é o propósito divino da sua criação, a missão da sua alma, o conteúdo real e rico da sua vida, da sua existência. Por isso, nesse sentido, se fala que tshuva é até o contrário de arrependimento. Arrependimento, às vezes, é uma coisa que pode parecer até um pouco intimidatória. A pessoa imagina, arrepender-se significa romper com todo o passado, cortar os vínculos com tudo, ser uma pessoa nova e diferente. Será que eu tenho forças para isso? Ou será que eu consigo, etc. Então se fala, isso é arrependimento. Porém, tshuva significa retorno. Tshuva significa voltar a você mesmo. Voltar a ser o que originalmente você já era. Voltar a ser o que é o teu verdadeiro eu na sua essência. E como se fala, o bom filho, a casa volta. Na realidade, uma pessoa que faz tshuva, ela não vai estranhar. Talvez por força do hábito, no começo, a gente sinta uma sensação de estranheza em relação a diferentes práticas. A vida toda eu fiz assim, agora estou fazendo assado. Mas, na verdade, tshuva, uma vez que significa retorno e volta a si mesmo, então a pessoa vai acabar se sentindo, não é que ela vai ter que descobrir um novo mundo, enveredar por um caminho desconhecido, não, a pessoa vai se sentir até muito confortável e em casa, porque se fala que tshuva, na verdade a pessoa vai retornar a si própria, ela vai se reconciliar consigo mesma, aquilo que a sua alma quer, aquilo que a sua alma deseja, etc. Então, diferente do arrependimento, que significa romper consigo mesmo, com seu passado, e adotar algo inédito, algo completamente novo, na verdade, tshuva é algo muito mais fácil e acessível, e, portanto, também algo muito mais confortável e agradável para a pessoa. Por quê? Porque, no fundo, a pessoa está voltando àquilo que é a sua zona de conforto espiritual, aquilo que é o essencial da sua alma, aquilo que é o que de fato deseja sua alma, sua espiritualidade, o seu bem-estar, não só físico, materialista, mas acima de tudo o seu bem-estar espiritual. Por isso, o Rebbe sempre fazia questão de enfatizar que tshuva não é arrependimento, mas sim tshuva é retorno às origens, retorno à fonte, retorno a Deus, retorno a si mesmo.